Olá, amigos, estamos de volta aqui com o nosso programa Expressão Universitária. E dizer que mais 2 eventos mobilizaram a área acadêmica da universidade. As jornadas de estudos farmacêuticos e de biomedicina, que aconteceram de 16 a 20 de outubro. E um dos convidados do evento foi o professor Gustavo Machado das Neves, que falou sobre as perspectivas e desafios das ciências da saúde na área da inteligência artificial. Está aqui conosco também o professor Alexandre Umpierres Amaral, que coordenou as jornadas. Bem, começamos primeiramente com o nosso convidado aqui. Bem-vindo, professor. É um prazer recebê-lo aqui no nosso espaço. Prazer é meu. Afinal de contas, onde é que entra a inteligência artificial nas ciências da saúde? A gente tem uma ideia, pelo menos eu, de que inteligência artificial serve para criar um texto, né? Criar novas imagens ou melhorar a imagem de todo mundo, mas onde é que entra as ciências da saúde nessa área também? Então, eu posso falar um pouco mais da minha área. Eu sou farmacêutico e biomédico, então eu tenho um pouquinho mais de propriedade, tá? Na parte de desenvolvimento de fármacos, por exemplo, a gente então utiliza para fazer alguns modelos, criar modelos de predição de toxicidade. É muito utilizado, pessoal, a indústria farmacêutica na Europa já utiliza modelos baseados em inteligência artificial para predizer se um determinado composto novo é ou não tóxico, se uma determinada produto de degradação é ou não tóxico, se tem potencial. Isso ganha tempo, diminui os custos, porque geralmente esses ensaios têm que se fazer em vitro ou às vezes em vivo, então a gente consegue otimizar custos. Mas como tu mesmo mencionasse, tem outras áreas, por exemplo, medicina, acaba utilizando muito para melhorar a qualidade de imagem, de diagnosticar, auxiliar o médico a diagnosticar. Por exemplo, tem alguns aplicativos até de celular que estão sendo desenvolvidos, mesmo para quem não é médico, está avaliando se uma determinada lesão na pele pode ser um tumor, é um nevo melanocítico, por exemplo. Então, existem alguns aplicativos que dizem, olha, isso tem chance de ser. Consulte um dermatologista para maiores informações, para fazer um exame maior. Então, está valendo um pouco, não é muito da minha área, mas a questão, por exemplo, da psiquiatria, psicologia, também pode utilizar, se beneficiar da inteligência artificial para analisar se a pessoa tem, digamos assim, pacientes que têm esquizofrenia, tá? Tem a chamada terapia com avatares, como se fosse aquele avatar de Facebook ou Instagram, que são criados para simular as vozes que as pessoas ouvem, e o terapeuta, então, consegue simular como se fosse aquela pessoa falando e diminuir as crises que essas pessoas têm. Então, já tem estudos desde 2015 na Europa, no Reino Unido, com avatares, por exemplo. O que eu fico me questionando, o professor Alexandre pode entrar na conversa aí, a velocidade da tecnologia e a contribuição que isso vem dando. Se fala em inteligência artificial deste ano, né? Muito recente. Então, a velocidade dessa área, e fica difícil acompanhar até, principalmente para mim, que sou um sujeito um pouquinho mais experiente, né? E os desafios em sala de aula, professor Alexandre, como é que fica? Apesar que a juventude de hoje já tem mais pique nesse sentido, mas exige de vocês, professores. Com certeza. Até para questão complementar um pouco o que o Gustavo estava falando, na verdade a inteligência artificial, ela às vezes parece que é algo muito recente, né, mas é algo que faz parte da nossa vida aí há muitos anos. Só que agora é que está tendo uma... O marketing disso é recente. Está tendo uma explosão, mas, por exemplo, isso é muito comum.
Tenho certeza que tu já colocaste lá no GPS do carro para e dar um endereço em algum local, isso é inteligência artificial no meio. Então a inteligência artificial ela é algo que entrou muito na rotina do ser humano, né? Eu assisti uma palestra esse ano ainda num evento que também era de inteligência artificial e saúde, que basicamente a pessoa quase ninguém vive sem uma integração com a inteligência artificial hoje. É quando levanta, começa a mexer no celular ali abre o celular, quando vê aparece uma notícia lá que parece que foi feita para você a notícia. Então se você pesquisa algo na internet, aquelas notícias começam a te perseguir, né? Inteligência artificial no meio. Então isso está presente e claro, né, tem os benefícios e os desafios aí que todas as áreas vão enfrentar, né? Na parte da educação, com certeza ali nós na docência, a gente hoje teve uma explosão aí de sistemas de inteligência artificial que são fabulosos, né, para pesquisa, para gerar informações, e nós como os professores também é uma novidade, a gente tem o desafio aí de como que o aluno vai usar em seu benefício, né, e como que nós professores vamos poder explorar essa ferramenta para também a inteligência, nós precisamos formar alunos e não máquinas, né, se chegar a um ponto, se a máquina fizer sempre o trabalho, a gente vai estar formando lá na frente uma máquina, não um aluno, né? Não é isso, então, não é isso que se espera, né? E não é bastante difícil, né, deixar o lado humano nesse sentido, né? Porque a tecnologia surgiu para ajudar o lado humano, não apenas, senão nós iríamos nos tornar o quê? Robôs, né? E toda essa tecnologia surgiu para nos ajudar nesse sentido. Mas Gustavo, e como encarar todas essas novidades, essa tecnologia, e usar ela para o lado do bem? Então, o profissional de hoje, tanto da área da saúde, mas o profissional atual, ele vai ter que se inserir, vai ter que saber trabalhar com a inteligência artificial, de modo que ela não te responda todas as perguntas, porque hoje em dia, realmente, como o professor Alexandre comentou, a gente pega o celular, abre o famigerado ChatGPT, faz uma pergunta, te responde, já vem com todas as respostas para tudo que tu precisa. Só que, de novo, toda vez que a gente trabalha com informática, a gente trabalha com dados, com informação, com ciência da informação. Se os dados não são adequados, não são bons, o modelo, seja lá o que ele está te respondendo, não vai sair adequado. Então, assim, o aluno ou o profissional vai ter que saber que, deu aquele resultado, beleza, eu consigo trabalhar com outras pontas que a inteligência artificial não responde, mas eu tenho que ter senso crítico para saber que aquilo que ela está respondendo realmente é adequada ou não. O senso crítico não muda. Um outro detalhe que a inteligência artificial acaba podendo ajudar a informática como um todo, é o alcance. A gente consegue alcançar mais pessoas, o profissional da saúde consegue alcançar mais pessoas distantes, às vezes sem necessidade, ainda mais por conta da pandemia que a gente experimentou, né? De fazer um atendimento remoto, então fazer a atenção farmacêutica, no nosso caso, que somos farmacêuticos, remotamente, o médico conseguir fazer a telemedicina de uma forma remota, mas mesmo assim, tem o lado que a inteligência artificial ou os chatbots, que são os derivados de ChatGPT, Bard, entre outros sistemas, eles podem também distanciar um pouco pessoa de pessoa. Quantas vezes vocês não fizeram algum tipo de compra ou entraram no WhatsApp e entraram no sistema, eu quero falar com o atendente. Daqui a um pouco vem aquela maquininha
Porque te pergunta, qual é a sua dúvida? Eu sou, não sei qual o nome de um determinado robô. Eu sou a Luísa, vamos supor. Eu tenho, qual é a sua necessidade? Eu quero abrir uma conta, eu quero, sei lá, pagar um boleto. E tu quer falar com o atendente. Tu não consegue falar com o atendente. Então, e tu precisa de um atendente para te responder, porque a máquina não consegue te responder tudo que tu precisa. Então, às vezes, tem esse desafio de a gente conseguir integrar pessoa, sistema e pessoa. Então, de um modo geral, pessoas interagem melhor com pessoas. Para alguns casos, às vezes, é preferível interagir com uma máquina. Por exemplo, o caso de, dependendo da pessoa, se fazer uma consulta com um psiquiatra ou com um psicólogo, ser uma máquina interagindo e um psicólogo por trás, ou um psiquiatra por trás, porque ele não vai se sentir tão julgado, entende? Porque uma pessoa pode julgar a outra, né? A máquina não tem esse viés de sentimentos, de emoções, ainda, né? A gente não sabe daqui a 50, 100 anos se a gente não vai estar vivendo uma realidade tipo Eu, Robô, sabe? Que a revolução das máquinas. Acho que não vai ser por esse lado ainda, mas... mais desafios pela frente aí para formar pessoas, né? E não máquinas, né? Para enfrentar toda essa situação. Mas a nível farmacêutico e a nível de biomedicina, professor Alexandre, dá para clarear um pouquinho mais isso? Afinal de contas, onde é que a gente vai parar? Eu vejo assim, primeiro a área da saúde integrada, assim, porque a gente fala de farmácia e biomedicina, mas hoje em dia as profissões aí da área da saúde, elas são muito interdisciplinares, né? A gente forma profissionais que atuam, que tem que estar preparado para uma atuação interdisciplinar, né, na área da saúde. Mas eu enxergo muito mais benefícios assim do que problemas, né? Terão problemas, mas acho que os benefícios vão superar os problemas. A área vai chegar um ponto que depois o Gustavo complementa e se concorda, mas eu acredito que daqui a alguns anos vai chegar um momento que a inteligência artificial vai auxiliar na posologia adequada de um determinado medicamento, tratamento correto, deve auxiliar muito em questões de interações medicamentosas, que é uma parte bem complexa da farmácia, e que muitas vezes em hospitais se demanda muito esse trabalho. Integração, hospitais eu enxergo muito auxiliando o diagnóstico de pacientes, por exemplo, baseado em dados que o profissional coleta do paciente. Vai ter um momento que entregar para a máquina esses dados, a máquina vai auxiliar, olha, o diagnóstico mais provável é esse. Então aí, claro, né, vai ter que ter o ser humano para decidir. Isso foi algo que me chamou muita atenção numa palestra que eu assisti há alguns meses atrás, que o palestrante disse muito claramente, alguém perguntou se ele desenvolvia lá um software de inteligência artificial e nem era da área médica, mas ele queria aplicar na área médica para auxiliar em diagnóstico. E alguém perguntou, e o senhor não tem medo se a tua máquina der um diagnóstico errado? Aí ele falou, não, a minha máquina vai sugerir os diagnósticos mais prováveis. Quem vai ter a caneta e o poder de decisão sempre vai ser o médico ali por trás ou o profissional adequado para fazer para fazer a decisão final, ou o tratamento, ou relacionar uma interação medicamentosa esteja acontecendo, ou uma modificação no tratamento. Então a máquina vem para auxiliar, mas o profissional ainda, ele é necessário e sempre vai ser, porque é ele que vai tomar a decisão. O senhor falou uma coisa interessante aqui, importante, que é com relação a encontrar o remédio certo para o paciente certo, né? Então, muitas vezes a gente não deixa de ser uma cobaia da saúde como um todo.
Porque ninguém quer te prejudicar, ninguém quer o teu pior, o teu melhor. Mas não tem outro remédio a não ser testar. Mas são remédios permitidos para serem usados com pessoas. A inteligência artificial poderá encurtar esse caminho e dar prognósticos mais positivos? Uma ótima pergunta, tá? Com relação à parte de prognóstico, de auxiliar o diagnóstico, eu concordo plenamente com o que o professor Alexandre comentou. De fato, o profissional da saúde ele vai estar por trás. O que se espera da inteligência artificial? Ganho de tempo. Então, por exemplo, se o médico tem um caso trivial, que pode ser resolvido por uma inteligência artificial que pode direcionar quais são os tipos de casos que pode ter, com base na história clínica desse paciente, com base na anamnese que ele mesmo coloca. São esses. Bom, então tá. O médico já vai mais ou menos direcionado, sabendo. Não vai alterar muito aquilo que o médico já sabe, mas é ele que vai dar a chancela. A inteligência artificial, tecnicamente, ela não cria coisas, ela só auxilia em tomadas de decisões. Tá? Então, eu imagino que com uma parte de utilização de medicamentos, não somente a área de inteligência artificial, mas farmacogenômica, por exemplo, pode estar futuramente atrelada junto para tu pegar um determinado medicamento, um determinado remédio, para um determinado paciente, sem precisar fazer muitos testes de dose, de tira, especialmente aqueles medicamentos que têm uma atividade psicotrópica, antidepressivos, ansiolíticos e por aí vai, que a pessoa não precisa, toma, espera, sei lá, 2 semanas, eu não me sinto bem, retira, tem toda a questão de retirar aquele medicamento, vamos com outro. Então, eu imagino que daqui a uns 20, 30 anos, assim, estou chutando por cima, tá? Não pode ser mais rápido, pode ser um pouco mais demorado, mas eu imagino que se tenha mais informações. Tá? Com relação ao desenvolvimento de novos fármacos, novos medicamentos, ainda vai demorar, eu imagino que um pouquinho mais, uns 40 anos, porque o que a gente tem da utilização de computação para desenvolvimento de fármacos, novos remédios, ainda não se ganhou muito tempo, se demora em torno de 15 anos. Entrou a computação, ainda continua demorando 15 anos. A diferença melhorou a qualidade. Antes, os medicamentos, fármacos eram retirados do mercado. Hoje em dia, se tem uns estudos melhor feitos, melhor conduzidos, com mais informações para se tomar uma decisão nesses mesmos 15 anos. Eu estou falando aqui com 2 pesquisadores nessa área também. Pelo que eu entendi, a inteligência artificial vai andar cada vez mais junto com as pesquisas para se encontrar melhores soluções. Estou errado, professor? E mais rápido. Com certeza. E mais rápido. Esse é o grande ganho, né? Trazer, e na área da saúde, a velocidade salva vidas. Às vezes alguns segundos, dependendo da situação. Exato. Então, outros um pouquinho mais, mas são questões fundamentais, né? Desde um diagnóstico aí mais rápido, né? Tem doenças que o diagnóstico rápido é o que tem tratamento, mas se o diagnóstico não for rápido, não serve, não salva o paciente. Então tem a velocidade, vai ganhar até na parte de análises de exames de sangue aí. Com certeza. Então tudo isso vai ter, a ideia é que essa área vai evoluir muito. E as empresas, e tem muitas empresas, né, que são as startups aí, essas empresas, e a parte de computação entrando forte para criar essas ferramentas. E a área da saúde é uma área, né,
que eles vislumbram, que nem sempre não precisa ser da área médica, o profissional às vezes é área da computação, engenharia, mas ele olha a área da saúde e todo mundo enxerga que é uma área que tem que evoluir, que precisa evoluir, assim como outras áreas. Né? Tem uma outra situação, uma outra colocação que talvez o pessoal aí de casa também esteja se perguntando. Surgem muitos produtos, alguns até com preços bem condizentes, outros nem tanto. A utilização da inteligência artificial poderá contribuir para que haja uma redução de valores, uma redução de custos também, para que mais pessoas tenham acesso a esses medicamentos, às vezes fundamentais para a sobrevivência humana? Isso é uma ótima pergunta. Eu imagino que, considerando o desenvolvimento de um medicamento, aí já entrando não só a área de prospecção de novos fármacos, mas aí já passando para a parte de medicamento, toda a parte técnica, eu imagino que se o farmacêutico que está fazendo já tiver noção de qual a melhor forma farmacêutica, qual o melhor produto, que possa ganhar tempo no desenvolvimento, no final das contas, pode levar a uma redução de custo. Tem outros critérios também a serem abordados. Produção nacional, que é algo que a gente ainda está remoendo, está necessitando ainda uma política de produção nossa. A gente viu com relação à pandemia, mas eu imagino que sim, possa ajudar, sim, no final, uma redução de custo. Infelizmente, a gente não precisou pagar a vacina, né? Porque eu não sei quanto é que custaria. E quantas pessoas mais teriam morrido por não terem acesso a tudo isso. A gente pensa nisso, porque o custo sempre é importante, porque nem todas as famílias, nem todas as pessoas têm condições. Não, isso aqui eu me viro, isso aqui eu compro, não interessa o preço. Não é bem assim. O custo da saúde o custo da saúde é algo bem complexo, né? Porque tem muitos interesses por trás. Então, a expectativa é que venham para reduzir custo, mas a gente não sabe como quem tem esses interesses vai se comportar, né? E a lei da economia, ela vai agir. E nem quanto, aí tem concorrência. Tem muita coisa envolvida, porque assim, se a gente coloca uma nova tecnologia, a gente coloca a tecnologia embarcada naquele medicamento, a tendência é aumentar o custo de produção, porque tem novas tecnologias. Mas com o aumento da produção, diminui o custo. Então... vacina, pode ter medicamentos que entram em política do governo. Sim, tem pontos. Isso tem várias questões por trás aí, mas a expectativa é de benefício, né? E benefício acompanhando o bolso. Bolso também. Mas eu, antes de encerrar, não gostaria também já encerrando, eu gostaria de ouvir do nosso convidado também. O senhor falou aí para um bom grupo de acadêmicos. E que mensagem o senhor teria nesse momento para quem está construindo a sua formação? Vamos falar em inteligência artificial? Sim, mas, enfim, que recado o senhor transmitiu, que eu acho que é interessante para que o nosso público aí de casa também receba essas informações. Ótima colocação. Em uma palavra, estudem. Adaptação. Tem uma parte da palestra que eu comentei, a preocupação, será que a inteligência artificial vai substituir o profissional da saúde? É que nem a computação. A computação entrou já há uns 20, 30 anos. Alguns profissionais, algumas profissões acabaram mudando, outras regredindo, migrando de uma área para outra. Só que se precisa cada vez mais. Sim, se precisa. A computação, hoje em dia, a gente não vive sem um smartphone, sem um computador, um notebook, um tablet, mas o profissional, ele vai ter que se adaptar, ele vai ter que conhecer, seja um professor, no nosso caso,
um cientista, um pesquisador, um farmacêutico, um médico, um biomédico, tá? Todos vão ter que se adaptar. E para isso a gente precisa estudar, conhecer. Não estou dizendo que tenha que ter uma formação em informática, em ciência da computação. Não, mas saber o que aquela ferramenta pode te ajudar. Tanto para o ensino, quanto para a pesquisa, quanto para o profissional da saúde. Então, estudem. Conheçam o que o mercado tem a oferecer, o que os produtos têm a te oferecer, o que a inteligência artificial e a informática, de um modo geral, pode contribuir para o profissional de saúde, para o paciente como um todo. Perfeito. Encerramos então o nosso tempo aqui, nossa expressão universitária. Quero aqui novamente agradecer a presença do Gustavo Machado das Neves, que foi palestrante de abertura das nossas jornadas de estudos farmacêuticos e de biomedicina da universidade, bem como o nosso sempre professor e colega Alexandre Umpierres Amaral. Grato pela sua atenção, a atenção de vocês novamente, e a você aí em casa que semanalmente nos prestigia, o nosso carinho, o nosso abraço, até a semana que vem. O que faz você escolher a escola para seu filho? O investimento? A localização? A estrutura? Não. A melhor escola para o seu filho é aquela que prepara ele para a vida. Escola de Educação Básica da URI Erechim. A melhor escola da região no Enem. A escola que acredita nos valores familiares. A escola que oferece atividades que te formam para a vida. Pois a vida é uma escola. Matrículas abertas.